senhores membros da comissão, CPI, tem mais vereadores presentes aqui. Boa tarde a todos. Boa tarde, Bruno. Algumas perguntas vou formular para você, em razão do relatório que a gente escrevia, claro, naturalmente. Uma das principais funções da contabilidade é demonstrar, com base nos registros realizados, a situação patrimonial da empresa. Como o senhor foi diretor de administração de finanças, pergunto, o senhor alertou sobre a venda do imóvel para o consulado americano, já que o patrimônio já havia sido vendido para a Câmara Municipal de Janeiro, em 2015? Como eu já tinha respondido, o que acontece? Quando eu chego em junho, esse caminho já está todo sendo traçado, todo o desenho está sendo feito. O presidente anterior, que era uma médica, o Bernardo Era, já estava com essa linha de conduta já pronta. Então eu chego, não tenho muito o que dizer sobre esse assunto, porque já estava tudo meio que, o caminho já estava traçado. Tudo bem, só foi vendido em dezembro? Sim, a operação foi fechada em dezembro, mas já vinha com conversas anteriores. E sim, realmente algumas conversas foram feitas nas reuniões de diretoria, onde eu mesmo queria entender como o capital tinha sido vendido, mas aí já tinha o termo de permuta, e aí vai, assim como o presidente da Câmara falou bem, vai recorrer. Eu entendo, é perfeito isso, recorrer isso, não estou eu aqui para falar que está certo ou está errado. Mas sim, você teve uma venda, depois uma permuta, onde o município traz a responsabilidade de ressarcir a Câmara Municipal. Isso aí eu depois fui buscar essas informações, sim. Claro que eu sou diretor de administração e finanças, eu tinha que saber o que estava acontecendo. Mas o termo diz que é o pré-FI, que é o Instituto de Previdência, mais o Poder Executivo. Que foi anunciado. A denúncia unilateral partiu dos dois entes, tanto o Poder Executivo quanto o Instituto de Previdência. Ok. Segunda pergunta é a seguinte: acompanhar a execução do plano econômico da empresa, prevendo as despesas a serem realizadas, as receitas a serem recebidas de terceiros e alertando para eventuais problemas, é uma função importante da contabilidade. Como você foi diretor de administração e finanças, se alertou que a contribuição suplementar tem como finalidade capitalizar o fundo Previ e não pagar despesas correntes? Na verdade, isso é um entendimento. O que acontece? Eu entendo que a contribuição suplementar ela é assim, para capitalizar, desde que você tenha estoque financeiro. No momento que você tem algum rombo, tem algum déficit, ela é para pagar. Ela tem a finalidade dela para capitalizar e pagar. E no momento que você tem um déficit, hoje, como eu tenho, hoje eu estou usando a suplementar e ainda tenho déficit. Lá atrás, você ainda tinha outras formas. Você tinha como alienar, você tinha imóvel, aluguéis para receber. Então você consegue fazer um trabalho orçamentário e resolver esse problema. E ele calculou todas as despesas, sim, no ano passado. Mas tudo isso foi ratificado, foi conversado, trabalhado, foi explicado. Algumas coisas eu tive que entender, porque você, quando chega no final de uma gestão, você chega ali para resolver alguns problemas pertinentes e outros nem tanto. Você não consegue adentrar algumas informações mais no topo da escala. Ok. Outra pergunta é a seguinte: foi alertado que a venda dos imóveis tem a finalidade de capitalizar o fundo Previ e não de pagar despesas correntes? Adotou alguma medida para preservar o patrimônio do fundo Previ? Na verdade, a gente já chega em junho já com déficit. Então, a venda dele foi estreitamente para cobrir o rombo. Hoje a gente tem, óbvio que a gente sempre pensou em proteger o fundo de previdência, o patrimônio do Funprev, mas no momento que você não tem recursos, você vai ter que alienar alguns bens. Isso não tem como. Por isso que eu ratifiquei. A coisa mais importante nesse ano e no próximo ano é a gente rever a Lei 5.300. Exatamente para quê? Para dar novo fôlego ao fundo de previdência. Ok. O Funprevi, ou Funprev, realizou a reavaliação atuarial dos últimos anos? Uma pergunta ou outra. A base cadastral do fundo contém inconsistências que comprometem a avaliação atuarial. Pergunto: os gestores do Funprevi adotaram medidas que visavam a equacionar eventual déficit atuarial?
Eu posso falar agora do que eu estou fazendo. O que eu fiz em janeiro e fevereiro que a gente está trabalhando. A gente pegou o banco de dados com as novas premissas, como eu falei. Nós estamos trabalhando com as nossas ideias, dando uma maior transparência também ao processo como um todo, exatamente para dar o verdadeiro valor desse déficit, que a gente tem um déficit, dar o valor real, sem mascarar nada. A gestão anterior, o que acontece? O estudo atuarial ficava diretamente ligado à presidência. Tanto é que eu falei, a DIPL, que é um demonstrativo previdenciário, eu trouxe para a DAF exatamente para dar informações corretas, não ter divergências. O que acontece? Às vezes a DAF tem uma visão contábil, orçamentária diferente do que o atuário tinha na época. Então a gente sempre trabalhou com as premissas, acredito eu, corretas. Aí vamos entrar em dados matemáticos, cada um vai ter a sua discussão. Eu acredito mesmo na forma que a gente averiguou o banco de dados. E sim, agora a gente está trabalhando com o banco de dados. A gente quer encaminhar para a Caixa Econômica e está homologando, como eu falei. Se tudo der certo, meados de julho. Ok. A carteira de investimentos do regime próprio de previdência social respeita os limites estabelecidos pela resolução do Conselho Monetário Nacional, a 3.922 de 2010, que foi atualizada dia 4 de novembro de 2014. Havia gestores devidamente capacitados para gerir os recursos do regime próprio de previdência social? Sim, tinha sim. Vamos pegar a diretoria de investimento, onde era acho que esse é o nome dele, André Gustavo. André Gustavo da Secretaria de Fazenda, e sempre foi responsável pelo fluxo de caixa do Tesouro Municipal. Ele assume em fevereiro do ano passado. É uma pessoa que tem a CPA 20, toda a área de investimento, tem um conhecimento. Foi ele que instaurou o fluxo de caixa, uma nova visão de fluxo de caixa no Fundo de Previdência do Prev-Rio. Os outros gestores, sim, aí eu vou falar, o assessor-chefe, que era o Roberto, que foi presidente do Prev-Rio, é um servidor extremamente capaz. Você tinha outras pessoas envolvidas ali, vou falar, o antigo diretor de administração e finanças, antes do meu antecessor lá, que era o Ricardo Ferraz, também extremamente competente nessa área. Então, tinham pessoas, sim, que estavam naquele momento e sabiam o que estavam fazendo. Okay. Se considera que existe transparência na gestão do RPPS, por que os fluxos de caixa referentes aos meses de maio a dezembro de 2016 não foram amplamente divulgados? Tomada de gestão. A gestão, a equipe lá, a presidência achou que não deveria publicar. Não sei se foi por cenário político, que era um ano de eleições, só não vou entrar nesse teor, porque eu não participei dessas discussões, mas a partir de janeiro todas elas estão sendo publicadas já. Beleza. A avaliação dos imóveis repassados, nós vamos prever no plano de capitalização da Lei 5300, é realizado por quem ou por qual setor tem como que aprova a avaliação desse imóvel? Até 2014 era feito pela própria Prev-Rio. A partir de 2014 é feito pela Secretaria Municipal de Fazenda, através da CEA, que é Comissão Especial de Avaliação. Bom, chegamos então. A política anual de investimentos elaborada pelo RPPS tem aprovação do Comitê de Investimentos e do Conselho de Administração. Quer dizer, essa política tem essa avaliação. E outra pergunta: as atas das reuniões do Conselho de Administração do Prev-Rio são publicizadas em seu site a fim de dar transparência às ações e aos atos da autarquia? Olha, eu sei que elas são publicadas no Diário Oficial, todas elas. No site também no site também. Acredito que ali a gente só tem que dar um upgrade ali no site, né, porque o site está um pouquinho desatualizado, mas eu acho que o desatualizado está falando em plataforma, não estou falando dos dados não. O comitê de investimento, como você falou, foi feito ano passado, por dentro foi analisado, foi feito, foi conversado, e foi toda a política aprovada pelo Conselho de Administração. Ok. Para finalizar, o Prev-Rio utilizou uma receita referente à taxa de administração para custear despesas diferentes daquelas que foram permitidas pela portaria MPS 402, de dezembro de 2008, e se o fez, por que fez? Não fizemos. Tanto é que a taxa de administração era só usada para, ratificando, ela é utilizada para pagar custeio, pessoal e investimento.
é vedado o pagamento de benefícios assistenciais. Tanto é que só pagamos no momento que a gente conseguiu novas fontes de receita para o Prêmio Rio. Obrigado. Palavra do vereador Thiago.